muito prazer que eu adiciono aqui o nosso glorioso historiador Fernando Horta ao palco. A primeira vez que fazemos uma transmissão junto, então gostaria de expressar aqui o meu prazer em poder falar. Eu sempre acompanho as suas análises com bastante atenção, então é realmente um prazer poder gravar esse programa aqui nessa noite de sábado com você, Fernando. Tudo bom, Léo? O prazer é todo meu. Meu cara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo super bem, acho que a audiência também. Porque eu tô tá aqui ótimo, eu tô de imagem. mudança, né? Essa semana eu tô me mudando, então as coisas estão bem complicadinhas. Se eu tirar o fundo aqui, tu vai ver as caixas empilhadas, a confusão colocada. E eu, engraçado, é que tô com o microfone na minha frente, mas eu descobri que não é esse microfone que tá captando meu som. Deve ser algum microfone ou daqui, e eu vou ter que olhar isso. Mas então, que bom que você tá me ouvindo. É um prazer estar aqui contigo. Bom. Se você quiser fazer os ajustes tá aí, ótimo. O fundo tá ótimo. Se tu me disser que o som tá bom, é isso que importa, né? E vamos lá, vamos fazer esse bate-papo hoje e das próximas vezes espero que tu me convide também. Com certeza. É o que eu disse, acompanho com muito fervor aí as suas análises e eu acho que a partir de agora, né, com um envolvimento maior na TV, cada vez vão surgir mais oportunidades. Então, vamos que vamos. Hoje, se for para a gente começar naquela ordem não cronológica que eu me referi, a gente teve um noticiário pautado aí principalmente por esse apagão da Enel. Você fala, Fernando, da cidade de São Paulo, se eu não me engano. Não, eu estou em Brasília, eu falo de Brasília, por sim. isso que quando você perguntou se eu estava com luz aqui, eu digo, tá, aqui também foi privatizado, mas aqui a conta aumentou absurdamente, nós tivemos cortes absurdos de energia também, as regiões aqui mais periféricas de Brasília sofrem com isso o tempo inteiro, mas a gente teve que entrar no bom e velho Estado, ação e punição, não sei do que, para eles tentarem reorganizar e deu uma melhoradinha, vamos dizer assim, nos últimos 6 meses. Nada muito bom, nada muito necessário, mas deu uma melhoradinha aqui. Agora, em São Paulo, eu acho que a questão é um pouco mais embaixo, né, Léo? Não é só a Enel é um dos problemas, mas o outro problema é especificamente o prefeito, que não se responsabiliza por absolutamente nada. É muito engraçado. As coisas acontecem em São Paulo e é culpa da árvore, é culpa do vento, é culpa da chuva, né? É culpa de qualquer coisa que não seja o prefeito que não anteviu isso, não se organizou para isso e não percebeu que ele é prefeito de uma cidade que essas coisas acontecem, são previsíveis e, portanto, deveriam ter a atenção deles. Então, o buraco é mais embaixo. Totalmente, Fernando. E a gente vê aqui, eu vou botar na tela já a declaração do Ricardo Nunes. Hoje, ele falou algumas coisas hoje relacionadas ao apagão, e essa aqui foi uma delas, que é justamente essa atitude que você se refere de atribuir todo esse caos em São Paulo à empresa. É claro que a empresa, eu acredito, tem uma parcela de responsabilidade. Se a gente for analisar concretamente, o Ricardo Nunes, e a própria matéria cita isso de fato, né, acionou aí as instâncias superiores, inclusive federais, para tentar, inclusive, cassar esse contrato. E aqui o que ele diz nessa matéria é a posição dele, né? Claro, a gente sabe que sempre pode ser feito mais. Né? É uma questão de boa vontade nesse caso. Sempre pode ser feito mais. Mas nesse caso aqui, o que foi feito? Foi feito o seguinte, a matéria cita justamente a cronologia, né? Então aqui, a gente vê que em novembro do ano passado, o Ricardo Nunes ele pediu para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o rompimento do contrato com a Enel. Enfim, o Ministério de Minas e Energia se posicionou hoje, a ANEEL também se posicionou hoje, é lógico, além também da própria empresa italiana. Então, aqui a gente tem uma situação em que você vê, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, comandado pelo Alexandre Silveira, culpando a ANEEL, tá certo? Que se mostrou falha, isso segundo ele, na fiscalização dessa concessão. Enfim, a ANEEL, de certa forma, tentando correr atrás agora, inclusive ameaçando já, e eu mostro aqui na tela, intimar a empresa, né, por conta desse novo apagão. Mas eu acredito que a sua análise ela é muito pertinente, Fernando, porque, de fato, o prefeito ele sim se mobilizou, acho que a gente pode reconhecer isso, mas se trata aí, né, de todo
todo um apoio mais amplo, talvez, a essa lógica privatista que leva, né, a esse tipo de situação. E a gente tem que analisar concretamente como foi, de fato, como que o Ricardo Nunes ele agiu na época em que isso foi, em que essa concessão, né, da antiga Eletropaulo para a Enel, ela foi, como foi a posição dele de fato. Enfim, você tem alguma previsão para fazer em relação a essas concessões? Fernando, você acha que, de fato, a gente pode esperar aí alguma ação no governo no sentido de declarar esses contratos nulos? O que a gente pode esperar para os próximos dias, semanas? Durante o anterior à eleição, né, Léo, o Nunes tentou raptar essa pauta, não sei se tu te recordas. Ele tentou raptar essa pauta da reestatização e tirar ela do Boulos, né? Especialmente depois daquele momento que nós tivemos ali uma série de chuvas e tudo. Eu acho que ele ficou com medo que o Boulos crescesse naquilo e aí resolveu dizer que estava pensando sim em desfazer a concessão com a Enel. Mas eu acho que aquilo ali foi da boca para fora, foi um objetivo específico para tentar retirar do Boulos o grande poder que ele tinha. No fundo, o Boulos acabou não usando isso, no meu entendimento, como poderia ter usado. Acho que ele precisaria ter sido mais duro nessa situação. E acho que, terminada a eleição, o povo de São Paulo não vai ter absolutamente nada. Se houver alguma coisa, é nos próximos dias antes do segundo turno. Terminado o segundo turno, terminada a eleição, e, obviamente, se o Nunes for reeleito, a situação da energia elétrica em São Paulo vai seguir como está. A única chance que a população realmente tem aqui nesse momento é trocar o prefeito. Com o Nunes, nada vai ser feito. E não interessa que ele venha a público dizer, não, eu vou pensar, porque ele já tinha feito isso antes da eleição, ele ameaçou rever isso. Quem quer fazer alguma coisa, Léo, em termos políticos, faz, não fica esperando, né? E, em realidade, o Nunes não quer fazer essa transição, porque, em grande medida, isso significaria romper com interesses econômicos muito fortes, muito violentos, e eu tenho realmente dúvida de que isso possa acontecer. Agora, esse modelo de privatização de serviços privados, de serviços públicos como água e esgoto, ele está fadado ao insucesso no mundo inteiro, Léo. Tá? No mundo inteiro, as empresas que foram privatizadas estão sendo reestatizadas a partir já de um bom tempo. Em Paris, em Londres, esses serviços que são serviços essenciais para a população e sobre os quais não há concorrência, que as pessoas entendam isso, não há concorrência na luz, não há como cada empresa de luz, você ter 16 empresas de luz e cada empresa de luz fazer os seus canos, os seus buracos, abrir as suas válvulas, colocar os seus postes em São Paulo. Não existe isso. Então, esse é uma característica econômica específica. Isso aí não tem concorrência. Isso é o chamado monopólio natural. Nós temos que fazer, isso tem que ser organizado, e o modelo que hoje nós temos é o modelo do Estado gerindo isso, que é o que se provou o melhor, o mais organizado para isso e o que atende melhor os interesses da população. O que está acontecendo aí é mero e simplesmente um rapto da iniciativa privada por sobre esses lucros. Porque o que vai acontecer é, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, a Enel vai ser reestatizada, os donos da Enel vão ganhar um caminhão de dinheiro, porque vão entrar na justiça e vão querer esse dinheiro do orçamento de São Paulo, e de novo vai ser o contribuinte paulista que vai pagar. Pagou pelo serviço ruim e vai pagar depois para entregar esse serviço de novo para o Estado, mas vai ter que indenizar essa iniciativa privada. Para a iniciativa privada é só lucro, maravilha, e é por isso que o Nunes vai deixar isso acontecer. Muito bom, Fernando. A Laurita 942 acaba de trazer uma notícia que é vero, e inclusive, como eu estou no plantão publicá-la, que o Guilherme Boulos acionou o Ministério Público contra o Ricardo Nunes em relação a esse caso da Enel. Então, em breve, haverá mais detalhes sobre essa representação no site do Brasil 247, então é importante que todos acompanhem por lá. Só compartilhando aqui também o comentário da Soledade, que a privatização de serviços essenciais, como você vinha dizendo, Fernando, é uma política neoliberal, uma política que acaba desestruturando, né, toda a capacidade, no caso, né, da energia de São Paulo, né, e, enfim, a gente tem todo esse caos em decorrência
disso, isso é muito claro. Para a gente seguir naquele estilo de alta rotatividade aqui, já vamos passar para a próxima pauta. A próxima pauta, que eu acho que chamou a atenção de muita gente, não só a minha e a sua, Fernando, foi justamente aquilo que eu vinha me referindo na escalada, o caso dos caças Gripen. Aqui vou apresentar a matéria a todos. Nós temos o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, alertando para uma interferência externa dos Estados Unidos no caso da compra dos jatos suecos pelo Brasil. Uma compra que já tem quase, ou mais até, de 10 anos, tá certo? E na época foi aquela coisa de que não, tinha propina aqui e ali, mas essas acusações feitas pela promotoria declarada suspeita foram invalidadas justamente com base nessa suspeição. Foi uma das últimas acusações aí envolvendo o presidente Lula a serem arquivadas, e me causou um certo espanto o fato de a SAAB, que é a produtora desses caças, ter sido representada nos Estados Unidos a prestar informações ao Departamento de Justiça lá sobre essa compra, como se houvesse qualquer tipo de irregularidade. Aqui, Fernando, e você julgue a minha análise, por favor, eu vejo uma tentativa que não importa se é a Kamala, não importa se é o Biden, não importa se é o Trump. Os Estados Unidos, eles têm essa coisa, especialmente em relação à América Latina, de tentar enquadrar atividades de presidentes como corrupção, ou até coisas mais pesadas, como a gente viu no caso da Venezuela, uma tentativa de enquadrar o Nicolás Maduro como um traficante internacional de cocaína, né? Então, essas acusações, elas surgem lá, e elas podem ter algum efeito, na sua visão? O que você interpreta desse fato? Vamos lá, Léo. A questão aqui é importante a gente entender a diferença do contrato com os Gripen daqueles contratos que foram oferecidos pelos Estados Unidos e até pela França, tá? A grande diferença, bom, vamos lá, são contratos que giram um total de 5,5 bilhões de dólares, tá? Então nós estamos falando de 5,5 bilhões de dólares pela compra de 35 ou 36 aeronaves. Eu tenho que pegar isso direitinho. É muito dinheiro. Mesmo para os Estados Unidos, muito dinheiro. São 5,5 bilhões de dólares, tá? Qual a grande diferença? Na época que foi feita essa licitação, isso era governo Dilma ainda, começa no governo Lula, mas a aeronáutica brasileira faz as especificações somente no governo da Dilma. E na época dessa licitação, o que estava se colocando ali? Bom, havia uma única empresa que ofereceu troca de tecnologia, que foi a empresa sueca. Tá? Todas as outras, a empresa americana ofereceu caças por mais barato valor, mais barato mesmo, tá? Era bem mais barato, mas havia um contrato que seria assinado de que os Estados Unidos forneceriam por 10 anos, se não me engano, toda a parte de manutenção, porque você tem que fazer manutenção mecânica, manutenção elétrica, eletrônica, o cacete A4, tudo isso você tinha que contratar uma empresa americana para fazer, porque os Estados Unidos não ensinariam ninguém a fazer. A França ofereceu troca de tecnologia específica em alguns pontos, mas não em todos. E a empresa sueca ofereceu para o Brasil a participação, não só a troca de tecnologia completa, ou seja, terminado o período de 10 anos, o Brasil teria acesso a todas essas tecnologias, há um cronograma de acesso a essas tecnologias, não é direto, tá, Léo? Não é assim, paguei o contrato e ganhei todos os... Né, não. Por 10 anos nós vamos atendendo isso, mas o Brasil já começou a fazer parte do grande pool de países para entrar nos caças de quinta, sexta e sei lá quantas gerações a partir de adiante. Ou seja, há um conjunto de engenheiros, né, que a gente tem ali colocado, engenheiros mundiais que trabalham com essa questão de aerodinâmica, eletrônica, militares, e desse conjunto de engenheiros o Brasil foi convidado a fazer parte. Então já tem hoje pesquisadores brasileiros lá nessa empresa, fazendo essas estruturações, pensando design, pensando motor, pensando tudo. Então esse foi o grande diferencial. É que essa empresa ofereceu troca de tecnologia. Isso significa o quê, Léo? Significa que o Brasil estaria adquirindo uma maior soberania na questão de defesa.
E é isso que os Estados Unidos não aceitam. Toda vez que você tiver uma decisão brasileira ou de qualquer outro governo latino-americano que nos coloque numa condição de soberania, ou seja, que nós começamos a ter tecnologia suficiente para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas e produzir as nossas coisas, você vai ter o governo norte-americano criando problemas em todos os lados, desde acusações completamente irrelevantes até decisões diretas de embargos, de proibições, e nós já vimos isso acontecer em vários lugares. Por exemplo, a gente não pode nunca deixar de comparar o que está acontecendo agora com a prisão do almirante pela Lava Jato. Como é que é o nome dele? Me fugiu o nome dele aqui. É o almirante Otton. O almirante Otton. O almirante Otton, que é o pai do submarino nuclear brasileiro. Tá? Ali, o Sérgio Moro ganhou pontos com o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado norte-americano por mandar prender o Otton. E mandou prender o Otton por quê? Porque o Otton não conseguiu demonstrar a utilização de determinada quantia de dinheiro. Você sabe por que ele não conseguiu demonstrar? Porque os norte-americanos proibiram que o Brasil comprasse uma determinada peça, um determinado elemento que precisava para continuar a pesquisa do submarino, e a gente teve que buscar em mercados que não são mercados abertos. Porque havia uma proibição norte-americana. E o almirante, por ter conseguido ser bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer, ou seja, fazer o submarino nuclear brasileiro acontecer e nos trazer soberania nessa área de defesa, ele foi punido pelo Moro, que foi parar na cadeia, inclusive depois ele tenta se matar. Isso é uma coisa que o presidente Lula, no meu entendimento, precisa reaver, precisa trazer o almirante Otton de novo às claras, precisa colocar ele no lugar onde ele merece, e a gente precisa começar a entender do que se tratam essas questões. Se trata de romper qualquer iniciativa de soberania que o Brasil tenha. E vai acontecer na área de defesa, vai acontecer na área de tecnologia, vai acontecer na área de computação, como já aconteceu. Na década de 90, o Brasil tinha uma indústria de microeletrônica e uma indústria de computação nascente que foi torpedeada pelos Estados Unidos, torpedeada por governos norte-americanos, tá? E isso vai acontecer todo sempre. Agora, nós temos que entender o seguinte: que tipo de país nós somos? Nós somos um país eco qualquer ou nós somos um país que quer realmente essa soberania? O que me incomoda, sabe, Léo, não é a decisão do presidente Lula, nem a posição do ministro da AGU, que nesse momento é muito sério e declara, olha, está havendo ingerência externa. O que me interessa, o que me apavora são os moros, porque ele não é um só, são os moros que existem no judiciário brasileiro. Juízes mal formados, sem capacidade de entender do que se trata e com um poder gigante de fazer estragos no Brasil. Nós precisamos de uma reforma jurídica de fato para evitar que a gente possa continuar sendo alvo desses ataques contra a nossa soberania que a gente está vendo aí acontecer mais uma vez. Muito bons seus comentários, muito pertinentes, Fernando, totalmente em concordância. Imagino que o Christian Reinheimer, que enviou um superchat também, Horta é ídolo, estava no canal dele e vim para cá. Então, muito obrigado. Obrigado, Christian. E por acompanhar aqui o Boa Noite 247, é claro, o canal do Fernando Horta. Muitos comentários positivos aqui em relação à sua análise também do almirante Otton. A gente vê justamente os Estados Unidos, por tradição, barrando, né, aí o progresso efetivo, o programa nuclear brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um dos únicos países, né, que tem a capacidade de enriquecer o urânio, né, claro, para fins civis, e que tudo isso, todo esse enriquecimento de urânio também foi muito alvo, né, de pressões externas. Não só isso, viu, Léo? A gente enriquece urânio no Brasil com uma técnica mais barata, mas muito mais barata do que os norte-americanos tinham. Nós desenvolvemos as chamadas supercentrífugas aqui, né? E a gente fazia isso com um custo muito abaixo dos norte-americanos, e os norte-americanos nos atacaram durante quase 10 anos, exigindo que nós abríssemos a tecnologia das supercentrífugas, porque haveria ali uma tecnologia que ameaçaria os Estados Unidos. Balela, Léo, era tudo ataque sobre a nossa soberania. O Brasil hoje faz isso melhor, o Brasil está numa posição geográfica... Uma leve travada.
Voltei, agora voltei. Opa, voltou. Tava isso, só... o Brasil hoje tem uma tecnologia mais barata nessa questão dos materiais radioativos. O Brasil tem uma posição geográfica melhor para lançamento, por exemplo, de foguetes. O Brasil tem uma série de vantagens hoje para entrar nesse mercado. Não entramos porque os Estados Unidos ficam puxando essas cordinhas para lá e para cá. E para que as pessoas não achem que o problema são só os Estados Unidos, entendam que a China também não quer que o Brasil desenvolva esse tipo de coisa. Em vários momentos nós já tivemos contatos com a China para troca de tecnologia, e tecnologias sensíveis também não chegam. Isso é o sistema internacional, Léo. Ninguém dá nada absolutamente para ninguém. A gente não pode ficar escondido com medo desses ataques deles. Justamente. Continuando naquele ritmo insano, vamos para a próxima pauta que veio movimentando aí bastante os comentários. Eu acho que é bastante polêmico, estou bastante interessado em ouvir a sua análise, Fernando, sobre o caso do nosso ministro da Defesa, que resolveu aí ao longo da semana voltar a defender a compra dos blindados da empresa israelense Elbit Systems, uma empresa envolvida a fundo no genocídio do povo palestino. Então, o que a gente tem é o ministro da Defesa aí fazendo uma espécie de assessoria das Forças Armadas, porque é claro que as Forças Armadas aí têm uma associação muito grande com o Estado sionista de Israel, e fazendo uma crítica direta aí à diplomacia brasileira, como se essa recusa em comprar os blindados fosse ideológica, e o próprio ministro da Defesa, no caso, fazendo um discurso ultra ideologizado, usando termos como os judeus venceram a licitação. Ou seja, qual a necessidade de você falar dessa forma? Né? E depois justamente criticar alguém do governo falando que não, isso foi feito por conta de um motivo ideológico. Não sei, Fernando, como você analisa esse fato político aí que também movimentou o noticiário nessa semana? O que você pensa aí dessa atitude do José Múcio? O Múcio está fazendo hora extra no governo há algum tempo já, né? Do ponto de vista das suas declarações, ele não agrega absolutamente nada. Ele vive de duas coisas. Primeiro, de uma certa proximidade com o presidente Lula, que parece gostar pessoalmente desta figura, e segundo, porque ele não é ministro da Defesa. Ele é, na realidade, um representante dos interesses dos militares dentro do governo Lula. Então ele faz exatamente o contrário do que deveria fazer. Em vez dele transmitir aos militares as decisões do governo civil eleito e que constitucionalmente tem poder e paga o salário dos militares, ele faz o contrário. Ele indica ao presidente Lula quais são os limites da sua ação política para não incomodar os militares a ponto desses militares, de alguma maneira, ficarem chateadinhos e, de repente, se aproximarem ainda mais do Bolsonaro. Na prática, ele faz um papel horroroso, só que ele passou dos limites agora. Né? Primeiro porque as manifestações contra o Estado de Israel já estavam sendo feitas pelo próprio presidente Lula, que já estava dizendo que não era mais possível se manter aquele nível de violência contra o povo palestino. Segundo, porque toda a institucionalidade diplomática brasileira já reconhecia que nós precisávamos, sim, mandar um recado mais duro a Israel, que inclusive teve o seu ministro das Relações Exteriores fazendo chacota com o presidente Lula nas redes, né? E, portanto, atacando a nossa soberania. Olha só, Léo, você pode não gostar do Lula, quem está nos ouvindo, eu acho que muito pouca gente que está nos ouvindo não gosta, mas se tiver, você pode não gostar do Lula, não tem problema nenhum. Mas todo ataque ao presidente é um ataque também à nossa soberania, vindo especialmente de sistemas de fora, né? Não podemos criticar o Lula aqui dentro, você pode gostar, não gostar, achar... mas quando isso vem de fora, isso significa um ataque à nossa soberania. Portanto, o Itamaraty já tinha avisado isso. Né? Aí o que acontece? O Múcio sai de pato a ganso no meio do negócio, dando a entender de que... eu estou aqui, caiu alguma coisa no meu rosto, mas enfim. Dando a entender, de fato, de que os interesses dos militares estavam aliados a isso. Agora, Léo, a coisa é mais embaixo, tá? Primeiro, não há transferência de tecnologia de Israel para o exército brasileiro. Vamos deixar bem claro isso. O que nós falamos lá atrás dos Gripen não funciona aqui. Não há transferência de tecnologia, não há nenhum contrato. É dinheiro que nós estamos colocando para comprar alguns equipamentos que nós poderíamos estar produzindo no Brasil e gerando uma tecnologia e uma indústria de defesa nacional, ou pelo menos retomando essa indústria de defesa nacional. Portanto, é contra o que o Múcio está defendendo, é contra os próprios planos de desenvolvimento do governo. E, mais uma vez, os militares se colocam contra nesse processo. O que nós temos que entender é o seguinte, é saber quem está ganhando com isso.
Quem são os militares que estão envolvidos nessa transação? Porque eu tenho certeza que nós vamos chegar a filhos, netos, noras de militares envolvidos nessas empresas aqui e acolá, e muita grana ali colocada, se a gente remexer nessa situação. Não é de hoje que os assuntos militares no Brasil fazem tão mal para a nossa institucionalidade civil. E também não é de hoje que nós precisamos o tempo inteiro estar dizendo que eles precisam se submeter à democracia e não nós nos submetermos aos interesses de meia dúzia de generais que acham que mandam nesse país. Infelizmente, o Múcio não faz o papel dele e eu não consigo entender, por certo, não consigo entender qual é o papel dele no governo Lula. Talvez o presidente Lula diga o seguinte, bom, ruim com ele, pior sem ele. Mas se nós estamos nesse nível, Léo, se nós estamos no nível de achar que a saída do Múcio acaba colocando em risco o governo democraticamente eleito, então a gente tem que repensar tudo que a gente fez até agora, porque eleger o presidente Lula parece que não salvou a democracia. Muito bom, Fernando. Só compartilhando aqui o superchat, muito grato pelo superchat do Marcelo Quintão, ele passando uma recomendação literária aqui para os nossos ouvintes, Arapuca Estadunidense e Modus Operandi. Esses livros são sobre como os Estados Unidos chantageiam países e empresas para entregá-las. Ele cita aqui o caso da Alstom, na França, que foi vendida, segundo ele aqui, para GE. Então, isso é uma tática que ocorre no mundo inteiro. Só voltando aqui para o José Múcio, que a gente vê muita gente comentando, muita gente criticando o José Múcio como uma vergonha e defendendo justamente a saída do José Múcio do ministério, mas essa não é uma posição compartilhada pelo presidente Lula. Eu acho que tem até uma declaração mais direta do presidente Lula para mostrar aqui na tela para todo mundo nesse sentido. Então, eu tento analisar isso de uma forma justamente que você estava falando, Fernando, que é o seguinte, você tem o Múcio sim atuando como uma espécie de assessor das Forças Armadas, ao mesmo tempo que ele tenta, né, atuar como uma espécie de assessor do governo para as Forças Armadas. Então, ele tem esse papel, de certa forma, conciliatório, ele tem uma vantagem pelo fato de ser um civil. Então, aí a gente coloca um civil no ministério que tem uma boa interlocução com as Forças Armadas. Então, vão existir, eu acredito, ainda ao longo da futura gestão do Múcio na pasta da defesa, certos momentos de tensão. Eu vejo essa declaração do Múcio em relação aos blindados de Israel como uma das mais graves, porque isso são coisas que não se fala, digamos, a portas abertas, né? Enfim, você pode chamar uma reunião ministerial, falar que as Forças Armadas defendem isso ou aquilo, mas não é uma coisa para ser falada assim publicamente. Eu acredito que o Múcio se excedeu e aí teve esse tapinha, né, nas costas do Múcio pelo Lula. E tem aqui... Tem um erro crasso aqui, Léo, tem um problema sério aqui, que é o seguinte, o Múcio é ministro da Defesa. E a defesa, o conjunto de coisas que envolve a defesa, não são só os militares. Aliás, os militares são uma parte, e especificamente os militares brasileiros, são uma parte menor da defesa brasileira. A defesa brasileira é composta pelos esforços diplomáticos que são o que efetivamente nos defendem, tá? Porque as pessoas têm que entender isso. O exército brasileiro, ele é um exército do século XIX. Ele não é um exército moderno, ele não tem capacidade, gerenciamento, organização sequer para combater, por exemplo, um exército tipo da Venezuela, que já é um exército mais moderno do que o nosso. Então, o exército brasileiro hoje, ele é um gigante caro e inefetivo em grande medida para a questão internacional. Ele serve para dentro, para ameaçar dar golpe, ele serve para colocar as pessoas aqui no lugar onde eles acham que deve colocar. Mas em termos de defesa, não é o exército que nos protege. Quem nos protege é a nossa institucionalidade internacional, a nossa diplomacia, o nosso soft power, portanto, nossos artistas, nossos professores, nossas universidades. Todo esse conjunto de ações forma o que nós chamamos de defesa. Você ter um ministro como o Múcio que não entende isso e que acha que os militares são a parte central da defesa, já é um enorme problema. Há muito que a defesa brasileira precisa ser efetivamente civil, e não um civil
submetida aos interesses militares para fingir que está fazendo alguma questão. E nessa discussão em que apareceu ali, de um lado os militares, do outro lado o Itamaraty, estava em discussão exatamente isso. Que tipo de defesa nós queremos? E, infelizmente, o presidente Lula ficou do lado dos militares e, mais uma vez, deixou os civis, os civis para mais adiante, né? Que isso não venha a se tornar, Léo, um problema, que eu acho que, na realidade, vai. Mas tomara que o presidente não nos coloque nessa arapuca. Justamente compartilhei aqui a declaração do presidente Lula, Fernando, e nossos telenautas. Ele disse o seguinte na entrevista à Rádio Povo CBN, quando ele esteve em Fortaleza ontem: eu sou muito amigo do José Múcio, esquece o fato de ele ser ministro. O Múcio é uma pessoa com quem eu tenho uma amizade profunda e um respeito profundo. Gosto muito dele. Ele me ligou apavorado, falando, acho que eu falei alguma coisa que não devia ter falado. Eu falei, Múcio, não se preocupe, isso Lula. Aquilo que a gente falou já está falado, já foi explorado. Esqueça e toque o barco. Se você falou aquilo porque você pensava aquilo, está ótimo. Se você falou porque cometeu um equívoco, está ótimo. Você não vai perder comigo 1 centímetro de importância por conta daquilo. E eu acho que isso, essa fala toca muito no comentário que eu acabei de colocar no ar agora. Eu só acho que ele se perdeu aqui no meio de Vê que o presidente Lula é tão bom, Léo, é tão bom que até passando pano ele é bom, né? É o melhor passador de pano do Brasil. Um troço impressionante. Essa fala do presidente Lula é um pano maravilhoso. O Múcio saiu limpo depois. Não, tá tranquilo. Não, é assim, se você falou alguma M, tudo bem. Se você falou já falou, vamos pra frente. Aquilo, tá falado, esquece, só falou. Bola pra frente. O Lula, ele é... Mas eu acho que parte justamente disso que a nossa internauta, o nosso internauta KC está se referindo, que são os bastidores da política, né? A gente sabe das tensões aí que envolvem justamente, né, as Forças Armadas e toda a questão da ruptura democrática que o Brasil quase passou, e isso, claro, né, envolveria as Forças Armadas. Então, acho que faz tudo parte desse grande processo, mas, de fato, existem coisas que são inaceitáveis e que, no mínimo, não poderiam ser faladas em público, mas... mas esse comentário da Cássia não pode ser aceito, tá? Desculpa, Cássia, ou Cássia, não pode ser aceito isso. Eu não posso ter decisões políticas baseadas numa não informação. Não, nós não sabemos isso, o Lula sabe mais do que a gente... Não. Se nosso governo civil está sendo ameaçado por militares, então não existe uma democracia. Então é preciso vir a público e dizer, estamos sequestrados, nós temos uma democracia sequestrada. O nosso presidente é refém de determinadas decisões. É isso que está acontecendo, porque é o único cenário em que a manifestação do Cássio ou da Cássia tem algum sentido. É nós estarmos sendo sequestrados. E se isso aconteceu, então o presidente Lula não é o presidente da democracia, mas o presidente que está sendo conivente com esse sequestro. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que nós estamos sequestrados. Eu não posso acreditar nisso. E eu não posso acreditar que o presidente Lula esteja fazendo esse papel. Então, esse argumento de que não, ele sabe, deve ter alguma coisa ali por trás. Não, daqui a pouco nós estamos defendendo alienígena também. Não, olha, nós tomamos essa decisão porque tem forças internacionais. Não, nós não podemos trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar com as informações que existem. E as informações que existem é assim: nós temos um exército insurreito que está a todo momento pensando em novos golpes, mas nós temos que submeter eles. E a forma de submeter esse exército não é necessariamente passando pano e aceitando absolutamente tudo que eles fazem, mas sim fazendo investigações, punindo e colocando as pessoas no seu devido lugar e, principalmente, tornando o Ministério da Defesa um ministério civil, não apenas encabeçado por um civil para fazer parecer que nós temos controle sobre os militares, mas um ministério civil, com a participação de professores, de diplomatas, de pessoas que sabem o que é a defesa, porque, na final das contas, gente, não são os nossos militares que nos defendem. Se nós dependêssemos deles, inclusive, a coisa já estava muito pior. Muito boa sua análise, Fernando. Muita gente aqui, eu acho que respaldando ela, muita gente criticando a atuação do José Múcio, justamente por conta dessas declarações, que não foi só nessa ocasião. A gente tem um histórico de declarações bastante problemáticas, né, de ações bastante problemáticas do José Múcio, mas eu acho que deu para a gente falar bem dele. Outra pauta, para a gente continuar aqui num ritmo bacana, que movimentou essa semana foi o avanço na Câmara dos Deputados das propostas anti-STF. Hoje uma notícia que me surpreendeu bastante. Isso, é claro, a gente entende que essa PEC, uma
das PECs que avançou na Câmara, na CCJ da Câmara, é a PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu digo limita e não simplesmente bane, porque existem aí, né, umas questões também que não se aplica a todos os casos, né, essa PEC. Então, a gente vê esse avanço, a gente vê o Senado, o presidente do Senado hoje, isso que eu me referia no Fórum Esfera, ele respaldou essa PEC justamente porque ela surgiu do Senado, então é bem provável, eu imagino, que ela realmente tenha aí êxito. O problema são as outras, que o próprio Rodrigo Pacheco, no caso, declarou aí que são possivelmente inconstitucionais, né? Então, a gente tem aí essa situação em que essas propostas, ao todo são 4 propostas, 2 PECs e 2 projetos que visam limitar, no geral, a atuação do STF. E aqui, só para compartilhar na tela também, para todos aqui terem uma noção ao que eu me referia do Rodrigo Pacheco, é justamente isso, né? O Pacheco, ele defendendo aqui a PEC que limita as decisões monocráticas no STF, ele afirmando que isso está longe de ser qualquer revanchismo, né? Então, como você analisa essas propostas? Você vê possivelmente algo de positivo nelas ou elas partem realmente desse espírito revanchista que o senador nega? Primeiro assim, Léo, a gente, como história, como povo, tá? Nós aqui embaixo, como povo, a gente tem que ficar feliz que esses caras estejam brigando entre eles, tá? Nós temos que ficar felizes que o STF e o Senado estejam um tentando reduzir os poderes do outro. Porque é assim que uma democracia funciona, né? Lá atrás, quando o Charles de Secondat, olha o nome bonito, Charles de Secondat, na realidade todo mundo conhece ele pelo nome de Barão de Montesquieu. Quando o Barão de Montesquieu escreveu lá o Espírito das Leis, e que ele disse, olha, nós vamos dividir aqui em 3 poderes, exatamente para não ficar tudo centralizado na mão de um rei, como era na época do absolutismo, ele dizia, só um poder controla o outro poder. E é isso que está acontecendo. Então, os poderes, está lá escrito na nossa Constituição, eles são harmônicos, não sei, isso é balela. Os poderes têm que ficar o tempo inteiro se bicando. Quando eles se tornam amigos e fazem politicagem um com os outros, é que nós perdemos aqui fora, nós. E foi o que aconteceu por décadas no Brasil. O STF fica fazendo decisões para deixar parlamentar X, o parlamentar Y ser eleito, elimina investigação sobre o parlamentar não sei do que, vai lá engaveta o outro, deixa prescrever outra ação, né? A gente sabe muito bem durante anos como Gilmar Mendes defendeu Aécio Neves, era uma dobradinha terrível, e o resultado disso tudo é que o parlamento acabou sendo composto por esse grupo de incapazes que nós temos hoje. E esse grupo de incapazes resolveu atacar o STF sem nenhum sentimento de, vamos dizer assim, de cuidado, de respeito ao que o STF fez por eles. Não, vieram para cima. Então, é bom que eles estejam brigando. A minha posição é que essa PEC, que reduz a possibilidade das decisões monocráticas, é certíssima, tá? Porque o que acontecia antes? Você tinha uma votação no Congresso, que eu posso não concordar com ela, eu posso não concordar, Léo, você pode não concordar, mas é uma votação que vai ter 513 deputados, mais 81 senadores, e aí você tinha um ministro do STF que num sábado dava uma decisão, mandava suspender os efeitos daquilo e não tinha obrigação de verificar nada, não tinha prazo para rever, não tinha coisa alguma. Ele só mandava suspender. Isso não é democracia. Não é democracia. Veja, um juiz não faz democracia. A decisão de um juiz não é democracia. Vamos com calma disso. Tem muito advogado aí falando maravilhas do STF, nós sabemos que não é. Então, essa PEC especificamente, ela tá correta. Tem que acontecer isso. O STF vai suspender a decisão de um outro poder que seja por decisão colegiada e não por decisão individual. Então, isso está correto. Agora, na esteira dessa confusão, vem um monte de outras PECs que os fascistas no Brasil querem colocar. Agora, a culpa, a responsabilidade disso é do próprio STF. Gente, o Lira só é presidente da Câmara e fez todo o estrago que ele fez nos últimos 2 anos porque ele tem uma decisão liminar do STF que permitiu ele assumir o cargo, porque ele estava, inclusive, enfiado na ficha suja. E é uma decisão liminar, não é nenhuma decisão final. Então, assim, o STF está se batendo contra problemas
de que o próprio STF deu causa. E toda vez que o STF fizer politicagem com a sua prestação jurisdicional, e o que é politicagem com a prestação jurisdicional, Léo? É você decidir quando você vai aplicar a lei. Não, olha, eu aplico a lei, mas eu decido quando. Da melhor maneira possível, que nem fez agora o Procurador-Geral da República, que resolveu não indiciar o Bolsonaro para não atrapalhar as eleições. Mas será que não foi o contrário? Será que não indiciando o Bolsonaro ele não atrapalhou as eleições? Sem dar informação para a população brasileira, ele não está mexendo? Você entendeu o tamanho da politicagem? É isso que os juízes brasileiros fazem. Eles têm o momento de aplicar a lei, mas eles escolhem o momento politicamente mais conveniente para ele, para a sua classe. Né? Olha, eu vou precisar de um aumento aqui para o judiciário, então avisa para o Lira que eu posso julgar a ação dele agora, ou posso deixar para daqui a 6 meses. Se ele liberar o nosso aumento lá. E aí, gente, você começa a perceber que nesse jogo de poderes, nessa ciranda que está sendo colocada, nós aqui embaixo ficamos sempre fora. Então é ótimo que eles estejam se pegando. E se você me perguntar, Fernando, quem você torce nessa situação? Eu torço pela briga. Eu torço para que o Pacheco, o Lira e todos os ministros do STF fiquem inimigos e que todos eles ajam da mesma forma. Vamos levar a lei ao pé da letra em todos os momentos. Contra os ministros do STF, contra todos os parlamentares, mais ou menos como fazem contra os nossos jovens negros na periferia. Esses que não têm nenhum tipo de proteção, nem cargo, nem nada, e que estão sujeitos única e exclusivamente à decisão do juiz. Está na hora da gente começar a entender que o Brasil precisa, sim, de uma enorme reforma judiciária para começar a funcionar. Isso é muito interessante que você falou, Fernando, porque eu vinha refletindo justamente sobre isso. Eu acho que numa gravação recente que eu fiz do Giro das 11, é claro que a gente entende que as circunstâncias políticas no Brasil são bastante diferentes das circunstâncias, por exemplo, no México, onde foi executada uma reforma judicial com amplo apoio da população, né? Enfim, a gente entende que as circunstâncias são diferentes, mas eu acredito que o governo ele precisa sim deixar uma marca, talvez eventualmente no sentido de uma reforma judicial, isso partindo do próprio governo, que eu acho que seria algo positivo, mas também tem muitas outras questões aí que precisam ser ajustadas e que eu acho que o governo poderia aproveitar esses últimos 2 aninhos aí para deixar uma marca, uma reforma do Banco Central, enfim, em meio a todas essas discussões sobre uma autonomia maior ao Banco Central, é algo que eu vinha refletindo. Mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, eu acho que a gente conseguiu entender bastante o seu ponto de vista, mais uma vez, bastante aplaudido aqui pela Regina Barros, que está sempre acompanhando a gente. Outra pauta que movimentou bastante aí a semana, e isso eu avalio de uma forma um pouco mais, digamos, cautelosa, Fernando, foi o fogo no pasto bolsonarista, né? Foi aquela situação que eu vou mostrar aqui na tela agora, em que a gente teve o Jair Bolsonaro sendo atacado pelo Silas Malafaia de uma forma extremamente violenta, né? Termos que eu não gostaria nem de usar. E aí, no mesmo dia, a gente tem o Bolsonaro falando assim, não, isso aí não foi nada, eu amo ele. E aí hoje tá o Malafaia brigando com o Ciro Nogueira, e o Flávio Bolsonaro foi se envolver nessa história, falando que não pode lavar roupa suja em público. Eu gostaria de saber, Fernando, para fazer uma pergunta bastante concreta, se você acredita que isso é um fato político relevante, porque na minha avaliação não é. Não, Léo, divirjo de você, meu cara. Até agora eu estava acertando tudo junto os dois, né? Podia aparecer, inclusive, tabelinha. Não, eu e o Léo, a gente não acertou nada aqui, a gente não conversa antes, tá? Mas nesse eu divirjo de você. Na realidade, o que nós estamos vivendo é a missa do 7º dia de Jair Bolsonaro. Estão enterrando Jair Bolsonaro vivo. Tá, Léo? Desde que Jair Bolsonaro não é mais um elemento possível de receber votos, né? A extrema-direita brasileira está tendo tem que tomar uma decisão. O que eles fazem? Eles vão continuar velando o morto, né? E todo mundo achando o Bolsonaro maravilhoso, ou eles vão partir para encontrar um novo líder? E desde o ano passado, quando o Malafaia fez aquelas manifestações, né? Subiu no palanque, ali o Tarcísio falou, o Malafaia falou, a Michele Bolsonaro falou, já ali se começou a velar o morto que é Bolsonaro. Politicamente morto, óbvio, antes que peguem um recorte aqui e digam o Fernando está tentando matar o Bolsonaro. Não, eu quero esse homem vivo pelos próximos 20 anos para passar 15 preso, entendeu? É isso que eu quero. Mas ele é politicamente morto, ele está sendo velado. E a questão agora é saber
quem é que vai necessariamente assumir essa liderança. O Tarcísio quer, o Malafaia quer, a Michele Bolsonaro quer, e todos eles estavam achando que era só entre eles que eles iam decidir isso. Mas eis que surge uma figura mais disruptiva, mais canalha nesse processo, que é o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tocou fogo nesse processo todo, fazendo com que todo mundo entendesse que é bom começar a defender os seus espaços, ou ele vai passar de trator por cima de todo mundo. Aliás, ele já avisou. Ele fez uma live depois de ter perdido lá o segundo turno e tal, dizendo que o foco dele agora é 2026. Ele vem para 2026 para transformar a eleição presidencial de 2026 nessa pocilga que ele transformou a eleição de São Paulo em 2024. E aí é que o Malafaia está preocupado. Sabe por quê? Porque o Marçal faz melhor do que o Malafaia, o que o Malafaia faz. O Marçal tira dinheiro das pessoas, faz as pessoas acreditarem que isso é por uma boa causa, fazem acreditar que necessariamente estão ajudando o futuro do mundo melhor do que o Malafaia. O Marçal faz melhor do que o Tarcísio faz as coisas. O Tarcísio se vende como um grande administrador, um homem de sucesso, uma figura capaz de transformar, e o Marçal faz isso melhor do que o Tarcísio. O Marçal só não faz melhor do que a Michele Bolsonaro, porque a Michele tem todo um outro trato referente às mulheres, e o Marçal nunca consegue chegar lá porque é uma figura machista escancarada. Então, na prática, o que está acontecendo, e acho que o teu título é muito bom, né, o fogo no pasto bolsonarista, mas, na realidade, isso é muito importante para nós, porque vai sair dessa discussão aqui quem, em 2026, vai ser essa liderança. E, para não deixar ali simplesmente isso colocado, né, o Flávio Bolsonaro já veio a público dizer que há, abre aspas, palavras dele, tá? Grandes chances de o Bolsonaro se tornar novamente elegível, porque ele acha que com a eleição do Trump vai haver a revogação da decisão aqui colocada e o Bolsonaro volta. Então, a coisa está muito aberta nesse momento. Agora, o que ninguém no Brasil quer, a não ser os bolsonaros, é a possibilidade do Bolsonaro ficar elegível de novo. Eu digo ninguém quer, porque o Marçal não quer, o Malafaia não quer, a Michele não quer, o Tarcísio não quer, eu não quero, o STF não quer, eu não sei de onde o Flávio tirou que está próximo dele voltar a ser elegível. Acho que não está. Mas é bom a gente ficar de olho nisso, porque a gente já viu coisas acontecerem no Brasil que até Deus duvidava. Pois é, Fernando. E ontem, justamente, eu pautando o pessoal na redação, me deu uma certa surpresa essa notícia aqui, que eu acho que a gente publicou com base numa nota do Globo. Foi o Bolsonaro pedindo formalmente a Evo Morales a devolução dos passaportes para que ele pudesse se encontrar com Donald Trump. Agora, em que mundo que isso aconteceria, né? Assim, que pedido é esse? É óbvio que não, né? Óbvio que a resposta é não. Então, eu acredito que sim, existe algum tipo de articulação, e a principal esperança é justamente uma vitória aí do Donald Trump, né, e que isso, de certa forma, mude a conjuntura para que a gente tenha uma reversão. Mas eu vejo isso como uma possibilidade tão distante, porque até processualmente a gente não sabe como isso vai ocorrer. Uma reversão. Léo, é mais fácil o Xandão mandar pedir o passaporte do Trump do que liberar o do Bolsonaro, entendeu? Ah, sim. Não, isso é uma coisa absolutamente fora, e de fato, assim, eu acho que a gente tem nos Estados Unidos muitas variáveis a serem analisadas, não só o presidente da República, que é uma questão bastante indefinida, mas a gente tem que analisar quem controla a Câmara, quem controla o Senado. A gente sabe que a política externa ela vai ser sempre a mesma, né? O teor principal vai ser sempre o mesmo. Mas eu não sei se a gente pode esperar uma reversão nesse apoio expressivo do Partido Democrata ao presidente Lula e à institucionalidade brasileira de uma forma um pouco mais geral, né? E uma reversão de poder na Casa Branca, eu não sei a que isso levaria, né? Eu não sei se os bolsonaristas depositando todas as fichas deles no Donald Trump, se isso vai de fato surtir o efeito que eles esperam, né, Fernando? Eu acho, assim, eu vi essa notícia com bastante estranheza, né, falando daquilo que a gente estava comentando justamente, mas eu de fato também não acredito que isso vá levar a nada. Mais uma pauta aí, que eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre ela, Fernando, foi que nessa semana a gente teve, é claro, a aprovação na terça-feira aí do nome do Gabriel Galípolo. Talvez fechando com essa pauta, a gente queria comentar mais coisa, mas a gente sabe que a gente tem uma certa limitação de horário aqui. Para a gente fechar com isso, Gabriel Galípolo, aprovado em sabatina por unanimidade, uma votação bastante expressiva no plenário do Senado.
Gostaria de saber não só como você avaliou esse dia, que foi o dia de terça-feira, quando tudo isso aconteceu, mas como você vê a figura dele no geral, se você prevê algum tipo de melhora na condução da política monetária, ou mais do mesmo. Então, Léo, eu acho esse o maior erro do presidente Lula até agora. E tomara que eu queime minha língua, Léo, tomara que daqui a 1 ano e meio nós estejamos com o juro lá embaixo, com a economia bombando, desemprego próximo a zero, né? Pleno emprego é algo em torno de menos que 5, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Galípolo não tem tamanho político para ser presidente do Banco Central. Ele está numa posição em que ele vai sofrer todos os ataques políticos e todos os ataques simbólicos, todos os ataques morais, todos os ataques que você possa imaginar, até ser convidado para discursar em Nova York, a um jantar. São ataques específicos em que você precisa ter estopa para suportar isso, e isso você só atinge com a idade, e o Galípolo não tem isso nesse momento. Acho que é uma temeridade o que foi feito. Acho que, para piorar a situação, termina aquele escudo que o presidente Lula tinha, porque o Roberto Campos Neto é um inútil e um incapaz. Tá? Ele mostrou claramente, durante o período dele no Banco Central, que ele era incapaz tecnicamente para o Banco Central. Tá? Ele era incapaz, ele agiu errado de todas as formas, até números errados ele propôs, coisas erradas ele apresentou, mas ele era bolsonarista, então foram passando pano. Mas, do ponto de vista político, o presidente Lula podia usar como usou ele para explicar por que a economia brasileira não estava deslanchando ainda mais. E olha que nós já estamos chegando aí agora a 3,4 de crescimento, se não me engano, é o próximo, a previsão foi revisada, né? Mas, de qualquer forma, agora não tem mais o Campos Neto. Agora não dá mais para dizer, olha, a economia não está indo porque os juros isso, porque os juros aquilo, porque não foi, porque agora o Galípolo está lá. Então, se o Galípolo não iniciar uma redução vigorosa nos juros brasileiros para os próximos 6 meses, mais ou menos, ele vai ser tão perverso quanto o Roberto Campos foi durante o período dele. E aí, quem vai sair ruim e mal nessa história é o presidente Lula. Porque a imprensa vai chegar e vai dizer, mas quando era o Campos Neto, o senhor reclamava todo santo dia, agora que é o Galípolo, agora tem motivos técnicos para manter o juro nesse tamanho. Ou seja, o presidente Lula perdeu um espaço de explicação sobre a economia com a presença do Galípolo. E eu acho que a situação não vai melhorar. Até porque eu tenho a impressão que no período de 6 meses o Galípolo está cooptado. Está convencido especificamente de que os juros no Brasil têm que ser mantidos nesse patamar, e aí vão começar a vir aquelas explicações tecnocratas que os economistas acham que só eles entendem, só eles sabem do que está fazendo para manter a economia como está lá, e a Faria Lima com seus juros altíssimos e ganhando como está ganhando até hoje. Eu só quero que eu esteja errado, viu, Léo? Eu nunca torci tanto para estar errado quanto nesse comentário. Espero que daqui a 6 meses você me chame de novo e me diga aqui, Fernando, eu vou passar esse vídeo, você vai ver como você ficou de fora a fora. E está tudo maravilhosamente bem, mas eu tenho a impressão que não. Vamos ter problemas. Eu tenho uma opinião bastante parecida, confesso, porque o Gabriel Galípolo, ele, durante a sabatina, eu acho que se portou super bem, né? Teve certas questões aqui e ali, em que ele aparentou ter defendido a PEC 65, isso é bastante preocupante, a PEC da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Convido a todos que acompanham a TV 247 a assistirem o evento que a gente promoveu recentemente sobre a PEC 65, bastante interessante, temos várias matérias no portal também, mas o que eu vinha refletindo, para a gente concluir aqui, vai bater 9 horas daqui a pouco, o Gabriel Galípolo, ele disse isso aqui, né? O Banco Central ele não deve virar as costas para o poder democraticamente eleito. Ok, só que o que garante isso? Né? O que garante institucionalmente que o Banco Central não vai virar as costas para o poder eleito? Eu quero dizer, existe alguma forma de a gente garantir que o Banco Central ele não se submeta às pressões do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, não se submeta às pressões, né, de um governo ou outro? Eu acredito que a gente tem que ter uma visão do Banco Central um pouco diferente. É justamente nesse sentido que eu vinha pensando de o governo propor, né, através de uma MP, qualquer coisa,
para fazer um contrapeso a essa PEC 65. Mas eu acho que isso é um assunto para a gente discutir em uma outra ocasião. A gente tem que acompanhar aí justamente essa declaração do Gabriel Galípolo como uma grande promessa. Eu acho que a gente devia gravar ela para todo dia que a gente for analisar a atuação dele, ter como base essa promessa para julgar a gestão dele. E é isso, né? O que a gente pode fazer daqui da nossa posição é acompanhar, criticar construtivamente, como sempre, e torcer para o melhor do país. Fernando, muito obrigado. Eu sei que foi um pouco corrido. A gente poderia, eu gostaria de ter falado até de mais coisas, gostaria de ter tido mais tempo para poder interagir mais com você e com os nossos internautas, mas foi um grande prazer. Eu, mais uma vez, agradeço a todos que acompanharam, especialmente aqui a todos que mandaram seus superchats. Só reiterando aqui, tivemos o Christian Reinheimer, te elogiando muito, o Marcelo Quintão com uma dica de literatura, e o Doug Scar mandando aqui vários superchats. A gente também fica bastante agradecido que na próxima ele também possa comentar. Muito obrigado a você, Fernando. Palavras finais, por favor. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Quero participar aí mais vezes, sempre que você achar que eu possa contribuir. Tá? E a gente. E se você achar que eu estou falando demais, também chega ali e diz, Fernando, nós temos menos tempo, 30 segundos. Não, e vamos lá, porque é importante. O importante é a gente cobrir esses assuntos mesmo na sexta-feira ou no sábado, na semana do sábado, para que as pessoas tenham um briefing, né, uma relação mais quente com essa notícia que aconteceu durante a semana.